Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eis que vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar a segunda maior solenidade dos cristãos. A primeira solenidade é a Páscoa, a segunda é o Natal, mas que talvez em ternura se aproxime muito, né, da Páscoa, porque enche os nossos corações de tanta ternura, de tanta alegria e de tanta gratidão. Chegou o dia em que a Virgem Maria vai dar à luz. Chegou o dia em que vai se concretizar aquilo que o arcanjo Gabriel dissera à Virgem Maria: eis que conceberás e darás à luz um filho, e ele será grande, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Chegou o dia, hoje, em que a esperança de Israel vai se concretizar. Israel, que há tantos séculos esperava a realização daquela promessa de que Deus enviaria o Messias. Chegou o dia, meus santos, em que, de alguma maneira, os desejos de toda a humanidade encontram a realização, porque de alguma maneira, e quem isso diz é o Papa Bento XVI, numa homilia de Natal, no Natal do ano de 2007, ele diz que de alguma maneira toda a humanidade esperava por Jesus, mesmo sem o saber. De alguma maneira toda a humanidade espera a Deus, porque o desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Nós não precisamos de fé para testificar que todos os homens desejam paz. Quem não deseja a paz, a felicidade, a realização da sua vida, justiça? Quem não deseja amizade? Quem não deseja o amor? Pois bem, tudo isso é uma maneira ainda inconsciente
mas de desejar o próprio Deus, porque o nosso coração tem fome do infinito. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou o ser humano, Deus colocou no nosso coração uma fome de Deus. Deus colocou no nosso coração uma fome de uma comida que este mundo não tem, que é Deus. Então, de alguma maneira, diz o Papa Bento XVI, nesta homilia de 2007, de alguma maneira a humanidade esperava por Deus, e hoje então, esta espera, ela cessa. Pois bem, meus santos, mas qual não é a decepção? Que não obstante Israel esperasse a chegada do Messias, a humanidade inteira esperasse a chegada de Deus, a vinda do amor, da justiça, da felicidade, da realização completa e plena dos anseios e desejos do nosso coração. Não obstante isso acontecesse, quando Deus veio, os homens não o reconheceram. Não há, meus santos, como na noite de Natal, ouvir este evangelho de hoje. É sempre este evangelho para a missa da noite, este evangelho que diz que não havia lugar nas hospedarias dos homens para Deus. Quando a Virgem Maria, lá em Belém, foi dar à luz, não havia lugar nas casas dos homens, e Deus teve que nascer num curral. Imagine, meus santos, é espantoso. É porque nós enchemos de ternura e vemos o amor de Deus, e devemos mesmo ver o amor de Deus, e contemplamos o presépio e nos esquecemos onde foi, o que era o primeiro presépio. Foi um curral. Ali num curral o céu tocou a terra tocou o céu, porque num curral Deus nasceu. Não é, meus santos, espantoso? Isto é, a humildade de Deus. Deus nos amou tanto, que se o lugar que nós demos a Ele foi um curral, para que Ele entrasse nesse mundo, é claro que Ele já tinha entrado no mundo desde a concepção, mas quando Ele é dado à luz, quando Ele põe os seus pezinhos nesta terra, é numa terra, no curral, que Ele encontra, e Deus aceita este lugar por amor a nós. Ele é deitado num coxo. Nós falamos manjedoura, ok, está correto, mas recordemo-nos o que era a manjedoura naquele curral. Era o coxo. Aquele que alimentaria o mundo foi deitado num coxo que alimentava os animais. E Deus, por amor a nós, aceitou esta humilhação, que terá o seu ápice na cruz, quando Ele será levantado e morto no madeiro. Mas desde pequenininho Ele já mostrou a que veio. Pois bem, meus santos, diz então o Papa Bento XVI, nesta mesma homilia, diz então que os homens, tão cheios de si, tão ocupados com as suas coisas, tão ciosos e apegados com o tempo, com o espaço, apenas para si, para os seus interesses, para as suas coisas, os homens não deram lugar a Deus, os homens não tiveram tempo para Deus. E aqui, meus irmãos, sejamos sinceros, não apenas olhemos para os nossos irmãos de carne e osso, os nossos irmãos que são pó como nós, não apenas olhemos para eles, mas olhemos para nós mesmos. Quantas vezes nós também, tão ciosos do nosso tempo, das nossas 24 horas diárias, nós nos apegamos a essas 24 horas diárias para nós,
para as nossas coisas, para os nossos interesses, para os nossos projetos, e não temos tempo para Deus. Ninguém levante a mão, é apenas uma pergunta retórica. Quem hoje, véspera, durante o dia, na véspera de Natal, em que nós nos preparamos, em que nós nos preparávamos para a celebração da Santa Liturgia, em que nós iríamos cantar: hoje nasceu para nós o Salvador, o Cristo Senhor. Quem se preparou com piedade, com no mínimo meia hora de oração, pedindo a Jesus a graça de participar desta Santa Liturgia com devoção, com piedade, com adoração? Quem de verdade rezou o seu terço e se uniu a Nossa Senhora, ela que na sua pobreza não deixou faltar as faixas para cobrir, para enrolar o seu filho? Ela não tinha um lugar onde se deitar, mas ela levava consigo as faixas, porque ela sabia que a qualquer hora ela poderia dar à luz, e aquelas faixas limpas, muito bem limpas, como uma boa mãe prepararia a primeira roupinha, o primeiro paninho para envolver o seu filho, ela se preparou para a chegada do seu filho. Ela se preparou durante os 9 meses, e ela se preparou de uma maneira mais imediata para a chegada dele. Pois bem, quem aqui hoje então rezou o seu terço, se unindo a Nossa Senhora e pedindo a ela a graça de também se preparar para a chegada de nosso Senhor, de rezar a missa? Porque às vezes, meus santos, existe este perigo, e infelizmente ele não é tão incomum, é bem frequente às vezes, muito triste dizer isso, mas é frequente às vezes, de pessoas que vêm à missa e não rezam. Elas estão de corpo presente, elas estão cumprindo o preceito, elas estão se ajoelhando, elas erguem os braços para rezar o Pai Nosso, elas até inclinam a cabeça, até batem no peito, mas batem no peito porque todo mundo bate no peito, inclina a cabeça porque todo mundo inclina a cabeça, levanta os braços porque todo mundo levanta os braços, e se ajoelha porque a maioria se ajoelha, mas não reza de verdade. Não há um encontro, porque está tão apegado com os seus afazeres, com as coisas que precisa fazer depois que esse tempo terminar. Meus irmãos, nós precisamos então pedir a nosso Senhor que isto que aconteceu no passado e que continua a acontecer no presente não se realize em nós, que não se diga a nosso respeito: ele não entrou no nosso coração porque não havia lugar para ele. Que haja lugar nos nossos corações. Pois bem, então nós olhamos, nós contemplamos, nós ouvimos o Evangelho e vemos todo esse amor de Deus, a sua humildade, o seu amor humilde, que está disposto a nos amar, custe o que custar, até nascer num curral, para ser aquecido entre os animais, já que ninguém lhe deu hospedagem. E ele vem, nasce pobre, é deitado num coxo, numa manjedoura, em um curral, em meio aos animais, em meio à indiferença dos homens, mas ele vem para nos salvar. Este Deus, tão mal acolhido por nós, ele vem cheio de ternura para nós. Pois bem, então abramos o nosso coração, não digamos necessariamente com os afetos, se lhe faltarem os afetos, que não lhe falte a fé, para dizer: Senhor, eu quero que o Senhor nasça no meu coração, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque o meu coração é bruto, e eu não tenho os afetos que eu deveria ter, porque como
não ter afeto para com um menino? Quem não se derrete diante de uma criança? Quanto mais se essa criança é o próprio Deus. Mas, pois bem, mesmo que nos faltem os afetos, que não nos falte a fé para dizer hoje, nesta noite santa: Senhor, eu te peço, nasce no meu coração, eu quero ser teu amigo, eu quero que haja espaço para ti na minha vida, ou melhor, eu quero que o espaço por excelência, o centro da minha vida, seja ocupado por ti, que ao teu redor tudo gire, as minhas escolhas, os meus amores, os meus interesses, os meus negócios, os meus afetos, que tudo tenha a ti como centro, e tudo ao redor de ti gire, que tu sejas o centro, que tu sejas o alicerce, a base de toda a minha vida. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me neste Natal, acolher-te na minha alma de uma maneira nova, para nunca mais se deixar sair, e mostra-me, Senhor, que tu és a minha alegria. Meus irmãos, Santo Agostinho, refletindo a respeito desse mistério da chegada de Deus, ele diz que hoje é dia de nós nos alegrarmos, mesmo que tenhamos lágrimas nos olhos, e eu tenho certeza que muitos aqui temos problemas, dificuldades, alguma tristeza, mas a certeza de que Deus nos amou e veio morar no meio de nós, fazendo-se um de nós, deve ser uma certeza que deve ultrapassar toda a tristeza da nossa vida. A nossa vida tem sentido. Santo Agostinho, ele vai dizer de uma maneira muito mais bonita do que essas minhas pobres palavras. Ele diz assim, em um sermão seu, ele diz: desperta, ó homem, por tua causa Deus se fez homem. Deus se fez homem por minha causa, por tua causa, para me salvar. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Por tua causa, repito, como que para fazer entrar nessa nossa cabeça dura, por tua causa Deus se fez homem, e nós ouvimos isso e não nos alegramos. Se eu dissesse que eu tinha um cheque de 10 mil reais para cada um aqui nesta igreja, eu tenho certeza que muitos se alegrariam, mas é mentira, eu não tenho um cheque de 10 mil reais para ninguém, mas é verdade que Deus se fez homem por todos nós, e nós ouvimos isso com uma certa indiferença, com a distância, sim, ok. Isso deveria encher o nosso coração de alegria e de gratidão, e se isso não acontece, é porque lhe falta fé, aquela fé que foi abundante no coração dos santos, aquela fé que foi abundante no coração de um São Padre Pio, de uma Santa Teresinha do Menino Jesus, de uma Santa Faustina, de uma Santa Rita de Cássia, de um São João Maria Vianney, dos mártires que entregaram a própria vida, porque existe uma vida reservada para mim no céu, porque Deus se fez homem para me dar uma vida preciosa junto dele, me dar a vida dele. Então isso enchia o coração dos verdadeiramente crentes, verdadeiramente fiéis, e nós precisamos pedir a Deus que ponha esta fé, esta luz no nosso coração. Toda a liturgia de hoje, ela fala muito de treva e luz. Para os homens que caminhavam nas trevas, brilhou uma grande luz. É nosso Senhor, é um menino que vem trazer, Ele que é a própria luz, que vem trazê-la para nós. Pois bem, mas continua Santo Agostinho: estarias morto, o nosso fim seria o inferno, se Ele não se fizesse homem. O nosso fim,
o nosso destino seria a eternidade no inferno. Nós estaríamos mortos se ele não tivesse nascido no tempo. Jamais te libertarias da carne do pecado. Os nossos pecados nos arrastariam para as trevas eternas. Os nossos pecados nos arrastariam para junto do diabo e dos seus demônios. Mas nós nos esquecemos disso. Achamos que, sei lá, o céu é algo assim, é óbvio e garantido para todos nós. E nos esquecemos que se ele não tivesse nascido, ele não poderia morrer por nós. E assim, nós estaríamos ainda amarrados, engastados, enraizados, fincados nos nossos pecados. E o nosso destino eterno seria o inferno. Então hoje, quando terminar a missa e você vier diante do menino Jesus, ou lá no presépio, olhe para aquela imagem e volte o seu coração em adoração a Jesus, menino deitado na manjedoura, e diga: obrigado, Senhor, eu te adoro, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque me deste muito mais do que eu merecia. Tu não te esqueceste de mim, tu não me deixaste no inferno, na perdição, nas trevas eternas. Continua e termino aqui a frase de Santo Agostinho: se ele não tivesse assumido uma carne semelhante à nossa carne, estaríamos na perdição, estarias condenado a uma eterna miséria, se não fosse a sua misericórdia. Estaríamos perdidos para sempre. Por isso, celebremos com alegria a vinda da nossa salvação e redenção. Celebremos com alegria, deixemos transbordar do nosso coração, porque para nós que caminhávamos nas trevas, para nós que caminhávamos para o inferno, para nós que caminhávamos para a perdição, brilhou uma grande luz. Foi isso que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 1: o povo que andava na escuridão, nós, viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, nós, uma luz resplandeceu. Por causa disso, fizeste crescer a alegria, aumentaste a felicidade, todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita. Aqui nós temos que ter em mente a imagem, né, de alguém que planta e a colheita é abundante. Estão ali os ceifeiros, né, fazendo a colheita abundante. Que alegria! Não houve praga, não houve seca, não houve alagamento que tenha destruído a colheita. Não, ela foi abundante. Os ceifadores estão cheios de alegria, alegria pela abundância que Deus tem para nós. Pois o jugo do pecado que oprimia o povo, a carga sobre os seus ombros, tu os abateste. Tu abateste como na jornada de Madiã. Deus nos libertou de toda opressão. E quem nos libertou? Aí vai aqui dizer: porque nasceu para nós um menino. O profeta Isaías não tem nem ideia do que ele está falando. Ele tinha em mente o filho de um rei, mas ele não sabia que era o Rei dos Reis, o Cristo Rei, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus que se faria menino. E esse menino, ele tem a sabedoria de Salomão. Esse menino, ele tem a coragem de Davi. Este menino, ele tem a piedade de Moisés e dos patriarcas. Porque este menino, ele traz nos ombros a marca da realeza, e o nome que lhe é dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte,
Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz, grande será o seu reino e a paz não terá fim. Meus irmãos, nós precisamos então, diante destas palavras, pedir a nosso Senhor que faça transbordar no nosso coração a alegria, para que brote a generosidade. Só são generosos aqueles que são felizes, só são generosos aqueles que se sabem amados. Quando você é generoso com a pessoa, é porque você de alguma maneira, não necessariamente daquela pessoa, mas você já experimentou tanto amor, que você sente necessidade de amar de volta. Sei lá, você foi muito amado pelos seus pais, você foi muito amado por alguns benfeitores, você fez uma experiência profunda, e este é o amor mais perfeito, você fez uma experiência profunda do amor de Deus, e isso preencheu o seu coração de tal maneira, que você sente necessidade de ser generoso, e da generosidade, né? Quando você quer amar, quando você quer por amor a Deus, fazer grandes coisas, brota também a necessidade de você se afastar, se desapegar daquilo que desagrada a Deus. Você se sabe amado por Deus, você quer generosamente entregar a sua vida, e você sabe que uma das maneiras de ser generoso, entregando a própria vida, é duas maneiras: amando o próximo e amando a Deus. E como é que eu amo a Deus? Dedicando-me a Ele, e por causa dEle, abandonando aquilo que lhe desagrada. E é exatamente isso o que a segunda leitura de hoje, que a igreja separa para esta noite santa, que a segunda leitura diz, retirada da carta de São Paulo a Tito: a graça de Deus se manifestou. Está falando de quem? Desse menino. A graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens, para nós que estávamos destinados ao inferno. Pois bem, a graça, isto é, aquilo que foi gratuito, aquilo que nós não merecíamos e que sequer tínhamos pedido, que nós nunca pedimos tanto. Nós nunca pedimos que o próprio Deus viesse entre nós e se fizesse homem. Pois bem, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. E ela, a graça de Deus, o Filho de Deus, nos ensina a abandonar a impiedade, a abandonar o pecado, a abandonar as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Então, a graça de Deus, esse menino que vem para nos salvar, que vem para nos dar salvação a todos, ele tem um ensinamento para nós. E se nós sabemos que somos amados, nós seremos generosos em entregar a Ele a nossa vida e em viver a sua palavra, seremos obedientes. Nós iremos abandonar a impiedade, nós iremos abandonar as paixões mundanas, e nós iremos viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. E isso para que nós aguardemos a sua segunda vinda, porque a leitura de hoje fala das duas vindas, fala da primeira vinda e agora aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, que nos prepara para a sua segunda vinda, na qual Ele nos levará a todos para a casa do seu Pai, que tem muitas moradas para nós. Quando Ele veio, não havia lugar nas casas dos homens, mas quando Ele vier, Ele vai trazer, Ele nos doará uma casa com muitos lugares para todos nós. Meus irmãos, que neste Natal então, nós nos dediquemos a abandonar a impiedade, nós nos dediquemos a abandonar as paixões mundanas, nós nos dediquemos a abraçar a vontade de Deus, nós nos dediquemos a praticar o bem. A leitura de hoje termina assim: e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique
a praticar o bem. Isto é, nós vemos quanto bem Deus nos fez. Deus se fez um de nós para nos salvar. Ele foi humilde e aceitou o lugar que nós demos a Ele, um curral. Ele foi humilde e aceitou ser deitado num coxo, por amor a nós. E Ele vem para nos livrar da condenação eterna. Isso deve encher o nosso coração de alegria e que faça com que nós nos dediquemos então a fazer o bem, a ajudar os nossos irmãos, a ter paciência com aqueles mais chatos. Provavelmente muitos aqui terão alguma ceia em casa e quando reúne família, misericórdia, vem aqueles legais e vem aqueles não tão legais assim. Mas meu santinho, você se lembra de Jesus, que é tão bom com você, que é tão paciente com você, a quem você tanto magoou com os seus pecados e a sua indiferença. Aí você diz: o que é isso que esse meu parente me faz, comparado com aquilo que eu fiz e faço ao meu Deus tão bom, tão paciente e misericordioso? Eu vou praticar o bem, eu serei mais paciente, eu serei mais generoso, eu vou perdoar com mais facilidade, eu vou me deter mais frequentemente em oração, porque eu quero que Deus tenha um lugar, uma morada na minha alma, no meu coração. Tantos afetos, tantos propósitos podem brotar do nosso coração com a contemplação desses textos litúrgicos ou com a simples contemplação do presépio do menino Deus deitado numa manjedoura, ladeado pela Virgem Maria, por São José e aquecido pelo calor dos animais, e tudo isso por amor a nós. Que hoje então, meus santos, que nós, aqueles que vão comungar, aqueles que se prepararam para receber a Eucaristia, que ao receberem Jesus, se detenham, silencie o seu coração, converse com Ele. Depois, se você puder, ainda se deter na igreja por uns 10, 15 minutinhos, depois você vai para a ceia, mas tenha tempo para nosso Senhor. Pelo amor de Deus, não seja, repito, tão apegado, tão cioso do seu tempo. Eu quero as 24 horas do dia todas para mim, eu quero todo o tempo para mim, para as minhas coisas. Não, seja generoso, dê um pouco do seu tempo a Deus, se detenha em oração. Você que por algum motivo não vai comungar, mesmo assim se detenha em oração, venha diante do presépio, ou se ajoelhe no banco onde você estiver e faça uma oração. Diga: Jesus, eu sei que o Senhor é humilde e o Senhor não vai deixar de vir à minha casa. Ela é feia, ela é pobre e não está tão limpa assim, mas eu sei que o Senhor é muito humilde, que o Senhor não se recusou a nascer num curral. Então, por misericórdia, nasce no meu coração, me dá a força de que eu preciso para mudar a minha vida, me dá a luz de que eu preciso para afugentar as trevas da minha alma, me dá uma vida nova, me dá a alegria de viver, mas de viver a vida certa, de viver corretamente, de viver vivendo, procurando aquela vida que verdadeiramente importa, isto é, vivendo a vida da terra, procurando, tendo como meta a vida do céu. Aí sim, vive bem, vive com virtude, vive sabiamente. Ou talvez uma prece, uma súplica que lhe seja cara, uma grande necessidade e que você hoje vai colocar diante deste menino que está aqui, de braços abertos, para acolher a todos nós, para receber as nossas súplicas e iluminar os nossos corações. Mas pelo amor de Deus, que ninguém vá embora dizendo assim: já cumpri o preceito, quando o padre der a bênção, já vou embora, que já fiz a minha parte. Não, seja generoso, faça a sua prece, tenha um encontro com nosso Senhor, porque foi para isso que Ele veio à terra, para se encontrar e ser o amigo, o verdadeiro amigo das nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.